Olá amigos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a graça. Ela é um favor imerecido. Quem acha que merece, caiu da graça. Jesus ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A graça é para quem não merece e reconhece que precisa de ajuda. Essa mensagem quer dizer que Deus não quer abençoar os pecadores em si porque pecam, mas Ele quer abençoar em si quem reconhece que é pecador e precisa dele, e volta para ele e depende dele. Essa é a mensagem. Fique comigo, eu vou dizer uma mensagem hoje que é muito importante e possa nos ajudar para a gente reconhecer que Deus, Ele é quem tem toda a honra, glória, poder e majestade. Aleluia. Vamos ver aqui. Os fariseus, eles não entenderam a graça porque se achavam justos. Eles achavam que não precisavam de ajuda, eles já tinham a justiça da lei e se achavam justos aos seus próprios olhos. O grande segredo do favor de Deus é que Deus só abençoa quem não merece, quem é pecador e quem se arrepende e volta para Deus. Quando Deus enviou Jesus, foi para fazer um novo concerto, porque a lei ela mostrava o pecado, mas ninguém conseguia cumprir. E os que cumpriam achavam que conseguiam, mas a Bíblia fala que ninguém era justo. A Bíblia fala que não tem um justo sequer, não tem nenhum que faça o bem. Todos se desviaram pelos seus próprios caminhos e se tornaram inúteis, fúteis. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei exige perfeição, mas a graça supre em Cristo Jesus. E essa é a diferença. Deus sempre dava graça para o humilde, Jesus dava graça para o humilde, ele abençoava, mas ele resistia aos soberbos da lei, aqueles que queriam mostrar que tinham a lei, que eram bons. E Jesus falava que eles eram sepulcros caiados, eles queriam se justificar na lei, então eles faziam longas orações, eles se mostravam, eles colocavam filactérios nas suas roupas para mostrar que eram mais legais, importantes, e queriam aplauso, queriam os primeiros lugares, mas a Bíblia fala que eram sepulcros caiados. Por fora eram bonitos, mas por dentro estavam podres. É assim é quem se quer achar que merece alguma coisa de Deus. Nós não merecemos nada, mesmo que fazemos alguma coisa muito boa. Tudo é dom de Deus, tudo é pela graça de Deus. A salvação e a bênção são dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando eu faço obras, quando eu tento fazer para merecer, eu cobro a Deus porque eu fiz, então eu acho que eu mereço. E aí eu vou me gloriar, eu vou achar que eu cheguei no céu por causa do que eu fiz. E a salvação é pelo que Jesus fez. A gente precisa reconhecer que a gente é pecador, é falho, e que a nossa justiça, ela não consegue atingir o que Deus quer. E Deus só nos aceita porque nós recebemos Jesus e o sangue dele. É só pelo sangue que a gente consegue entrar no Santo dos Santos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A gente precisa entender que a salvação é pela graça, é dom, é favor. Enquanto eu não achar quando eu achar que eu mereço alguma coisa, porque eu faço alguma coisa, eu caio do favor. Nós vamos ver isso nessa mensagem. Quando alguém se baseia na lei e acha que merece, porque cumpre requisitos, ele se acha no direito de cobrar a Deus. Acha que cumpre, mas a lei é impossível de ser cumprida sempre. Sempre a gente vai cair em algum ponto. E quando a gente acha que cumpriu todos os pontos, na verdade a gente se engana e a gente esconde algumas coisas e faz o básico e acha que é perfeito, porque faz melhor do que algumas pessoas. Às vezes a pessoa ora, dá o dízimo, jejua, ele talvez é um líder, mas como ele trata as pessoas, como ele paga as contas, talvez ele não paga direito
talvez ele não trai, talvez ele não engana, mas pensamentos, a malícia do coração, os desejos, a raiva, a ira, a falta de perdão, Deus ele vê tudo. E ele sabe que o homem é falho, pecador e precisa de Deus. E a gente às vezes, porque não vê alguns pecados, se acha na qualidade de se achar melhor que os outros e se achar justo. E a gente acaba orando achando que merece alguma coisa de Deus. Mas na verdade a gente precisa voltar a depender de Deus. Mesmo que a gente faça muitas coisas, é pela graça. Mesmo que a gente faça muito, é pela graça. E se a gente não fizer, a gente está baseado em Cristo. Deus nos aceita em Cristo. E quando a gente reconhece que é falha, a gente vai procurar melhorar. E a gente recebe força e poder de Deus na graça. Quando eu sou fraco, aí sou forte, recebo o poder. Quando a pessoa, aí tem o contrário, né? Quando a pessoa não cumpre a lei, ela se acha indigna de merecer a bênção, nem cobra de Deus, nem tem fé para receber, pois ela se acha culpada, porque ela se baseia na lei de fazer e receber. Então tem o outro lado, né? A pessoa que porque ela não consegue atingir as exigências, talvez da religião ou da sua consciência, ou porque sabe que tem que fazer o bem e o certo e acaba não fazendo, ela se acha indigna, ela não ora, ela não pede, ela nunca acha merecedor, mas na verdade nós não somos mesmo. Agora Deus ele abençoava quem não merecia porque a pessoa era o único caminho era Jesus e as pessoas iam até Jesus, pediam cura, milagre e Deus abençoava. Jesus abençoava por causa da justiça. E a gente tem que entender que é pela graça. Quantas pessoas se desviaram porque não atingiram o padrão que era estabelecido e falaram, eu não mereço, eu não sou digno de estar aqui entre os santos, entre os perfeitos, vou para o mundo. Mas na verdade a igreja são de pessoas imperfeitas e falhas, de perfeito é só Jesus. E se a gente quiser manter esse padrão de perfeição, a gente vai perder as pessoas. A gente deve pregar o evangelho na mesma qualidade de pecador para pecador. A diferença é o sangue de Jesus. Não somos melhores. A diferença é que alguns têm ousadia e coragem de assumir e tentar levar esse evangelho de boas novas, né? E tentar fazer o melhor. Deus não quer, talvez ele quer uma perfeição, mas ele não vai ficar triste se você não estiver perfeito. Agora ele vai ficar triste se ele vier te buscar e você não estiver se esforçando e fazendo o seu máximo. Mas é sempre confiando na graça. Aleluia. A lei não justifica ninguém, ela é falha, ela é transitória, e todos os homens têm a natureza pecadora e pecaram, sendo impossível ser justos fazendo obras. Porém a graça te dá dignidade para receber quando a pessoa reconhece que não merece, mas crê em Cristo, justificador do que tem fé. Jesus levou o nosso pecado, nos fez justiça de Deus em Cristo. Aleluia. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. A Bíblia fala que essa é a justiça da fé, né? O justo viverá pela fé. A justiça da lei é fazer para merecer, de cumprir para receber. A justiça da fé é crer para receber. Então quando Abraão, a Bíblia fala que creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Todos nós que cremos, recebemos. Eu criei, por isso falei, essa é a justiça da fé. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você crê e confessa. Você precisa acreditar no seu coração e confessar. Essa é uma justiça da lei. Você recebe Jesus e confessa que agora você é cristão, que agora você é Cristo, que agora você é de Deus, que agora você faz parte, você nasceu de novo quando você recebe Jesus, né? Aleluia. Na cruz, Jesus consumou uma nova aliança pelo seu sangue. Jesus levou o nosso pecado, nos fez justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É nele, não eram nossas obras. Não quer dizer que eu não vou fazer obra, não quer dizer que eu não vou me aperfeiçoar, não quer dizer que eu não vou andar em dignidade, mas a graça opera quando eu reconheço, quando eu preciso e quando peço a ajuda de Deus. E aí a graça vem em favor. A Bíblia fala aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Existe um poder operando.
E Deus opera o querer e o realizar. Você pede graça e aí Deus vem com o querer dele e aí você vai conseguir cumprir os propósitos de Deus, aquilo que Deus estipulou. Mas nunca achando que merece o que fez algo, porque merece algo, porque tem algo, porque é na sua capacidade. Até a capacidade de adquirir riqueza vem de Deus. A força para fazer alguma coisa, alguma obra vem de Deus. Jesus veio cumprir a justiça da lei, levou os pecados do mundo e se tornou canal de justiça para o que crê, a justiça da fé. Romanos 4:2 está escrito assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não lhe conta a recompensa como dádiva, mas assim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem que Deus não atribui justiça sem obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Nesse texto, Paulo está dizendo que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela fé. Mesmo às vezes antes da lei ele errou algumas vezes, mas a graça estava operando na vida dele. E ele teve fé para obedecer a Deus. E quando ele creu em Deus, que Deus ia cumprir o propósito de dar um filho, aquilo se consumou na vida dele porque ele creu. E aí Deus imputou. E assim para nós também. Nós cremos em Jesus e há uma justiça de Cristo imputada sobre nós. E aí a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que Deus não imputará pecado. O homem que o Senhor... Então não está imputando os pecados sobre nós, mas sobre Cristo. Quando a gente crê, a gente entra na justiça de Deus. A gente morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e está assentado à direita de Deus com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, reinando em autoridade. E Paulo ele dá um exemplo aqui. O que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva. Então, por exemplo, se você trabalha, o que você vai receber no final do mês é um trabalho que você fez. Mas aquele que não trabalha, mas recebe, então o que ele recebe, ele é uma dádiva. Se a pessoa não recebeu e no final do mês ela passar lá para receber, o patrão fala assim, toma o seu salário. Não, mas eu não trabalhei, mas eu estou te dando, então é um favor, é uma graça, é uma bondade. E nós não trabalhamos, nós não merecemos e nós recebemos uma herança no céu, porque Jesus trabalhou, ele mereceu. Então se nós recebemos de graça, a gente tem que dar de graça e essa é a salvação que a gente precisa. Se a gente achar que merece, a gente saiu da graça. Quando você chegar no céu, você tem que falar para Deus, olha, eu estou aqui por causa que Jesus morreu por mim, levou meu pecado, minha iniquidade e eu não mereço, mas eu creio que Jesus me salvou e é nessa justiça que eu tenho que estar. Aleluia. Não somos dignos de participar da mesa e comer com o Senhor, mas o sangue de Jesus nos fez dignos de participar da mesa, de ser filho e herdeiro de Deus. Por isso ceiamos. A Bíblia fala, aquele que não se alimenta do corpo e do sangue não tem vida. Nós ceiamos não para condenação, mas para a vida. Nós fazemos parte do corpo, não deixe de participar da ceia, de receber bênção, de ter comunhão com a palavra. Ou participa sempre em nome de Jesus, se alegra e receba sempre vida no sangue e no corpo de Cristo, quando está ceando, compartilhando da mesma vida de Deus, lembrando do que Ele fez por você. Ele te salvou, te curou, libertou. Então nós compartilhamos um corpo santo, uma unidade santa, mas não é para condenação, mas é para a vida. Não é para ser, não é para condenar as pessoas, ser é para dar vida às pessoas, porque elas estão participando do corpo de Cristo, da bem-aventurada salvação. E digno de participar da ceia nunca vamos ser, ninguém vai ser digno. Analise-se, pois, o homem, é para você se analisar e entrar nesse processo de vida, é entender que você é pecador, que é falho, e tentar melhorar, mas é tudo pela graça, é pela bondade. Participa da ceia e recebe vida todo dia que você participar. Jesus, ele sempre dava graça aos humildes e resistia aos soberbos da lei, porque não se achavam pecadores.
não se dobravam à bondade de Deus que era oferecida. Nós vemos que as prostitutas arrependidas eram abençoadas, os leprosos eram curados, os pecadores eram perdoados, e todos que se achegavam a Cristo com fé recebiam, mesmo sem merecer. Por que Deus fez isso? Ele fez isso, dá a dádiva para quem não merece, para que a glória fosse toda dele, porque a ele pertence o louvor e a gente possa ser sempre grato a ele. Mais pecador ou menos pecador, para Deus não tem diferença. Todos são carentes da glória de Deus. Então tudo é dom, tudo é da graça de Deus. Tudo que temos é dom de Deus, não merecemos nada. E se o recebemos, foi Deus que nos deu e dele recebemos. A vida, a sabedoria, a posição, os bens, o bom nome, tudo é bênção de Deus. Quando entendemos que não merecemos nada, sempre vamos viver debaixo desse favor de Deus. Receba esse favor. Entenda que você não merece, mas creia para receber. Arrependei-vos e crede. Arrependimento para mudança, para entender que precisa. E crede, porque você precisa crer no favor. Crer que Jesus morreu por você de uma vez por todas. Seu pecado presente, passado, futuro está perdoado. Então viva debaixo da graça. Confesse seu pecado, se arrependa, mas creia que é perdoado e viva na bênção de Deus. Seja grato então. Quanto mais você entender que não merece nada, mais você vai dar valor ao que Ele já fez por você. Aleluia. Se fazemos algo de bom, foi a graça, foi a ajuda, foi bondade. Sempre estaremos com a palavra de obrigado, meu Deus, em nossos lábios. A graça é para quem não merece. Quem valoriza o pouco, recebe o muito. Né? Então a gente precisa entender que às vezes Deus nos dá algo e a gente acha que merece mais. Mas se você consegue glorificar Deus em qualquer situação, mesmo pouco, é o princípio para que a graça se multiplique na sua vida. Jesus agradeceu 5 pães e 2 peixinhos e Deus multiplicou e aí deu para saciar a fome de 5.000 homens. Nós vimos 2 vezes isso na multiplicação dos pães nos evangelhos. Isso acontece por quê? Por que Deus abençoa quem não merece? É porque quem acha que merece, cobra de Deus. Quem não merece, pede graça e Deus ajuda. Essa é a diferença. É dom de Deus. Quer ver? Nós vemos um centurião que não se achou digno de Jesus entrar na casa dele e o seu servo foi curado. Nós vemos que uma prostituta lavou os pés de Jesus com lágrimas e foi perdoada. Uma mulher, que era aquela Ciro-fenícia, ela não era da comunidade de Israel, mas teve fé. Ela pediu pelo menos as migalhas da mesa dos filhos, tirando assim uma admiração incrível de Jesus, porque ele viu tamanha fé na vida daquela mulher. E porque ela pediu a libertação da sua filha, Jesus atendeu. Na mesma hora a sua filha foi liberta. Porque ela não desistiu. Ela sabia que ela não merecia, mas ela foi atrás. Você vê assim que gente que se achou indigno, pessoas prostitutas que chegavam arrependidas, confessando os pecados e fazendo algo para agradar a Deus, mesmo sabendo que não merecia, eram transformados, curadas, libertas, perdoadas. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz Paulo. Mas nós achamos que às vezes são os outros que são pecadores terríveis e não nós. Todos nós somos pecadores terríveis. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Lembra? Para a gente encerrar essa palavra, Lucas 18:9 propôs então a parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando ali em pé de longe, nem ainda
queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós vemos aqui uma comparação, né? Um que se achava que merecia porque jejuava, dava o dízimo, porque tentava cumprir requisitos. Ele achava porque fazia algumas coisas, mas não amava, talvez não tinha perdão, talvez tinha falhas. E ele achava que ele merecia algo porque fazia. Então essa é uma justiça própria que Deus não aceita. Essa é a justiça da lei, que é falha. A gente precisa entender que a gente não merece. O outro era pecador, sim, mas ele falou ser propício, ele pediu ajuda, ele reconheceu que era pecador e foi justificado. O primeiro não, mas o segundo, sim. Deus, ele quis exaltar aquele que a si mesmo se humilhou. E Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos. É assim que Deus propôs no Evangelho. A Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os que estão perdidos, mas para nós é salvação de Deus. Aleluia, né? Então a gente vê assim que a justiça da lei é falha. E Deus nos aceita pela justiça de Cristo. Quando nós vamos até Ele, entramos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que nem está lá em Hebreus, tendo a consciência lavada pela fé no sangue de Jesus, né, tendo a consciência lavada, a gente pode chegar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou pela sua carne, pela sua morte. Dessa passagem do fariseu e do cobrador de impostos está lá em Lucas 18, versículo 9. E nós vemos também que na passagem do filho pródigo, ele achou que não merecia nada. Ele viu que tinha feito coisas erradas, gastou tudo que o pai tinha dado, estava lá no chiqueiro dos porcos, ele viu que era pecador, ele pensou, ele orou: Deus, olha, eu pequei contra o céu, eu vou falar para o meu pai que não sou digno de nada, me trata como um dos empregados. E quando ele entendeu, se arrependeu, né? Ele voltou para casa e recebeu de Deus não um castigo, mas recebeu uma dádiva. O pai estava lá pronto para esperar. O filho pródigo, ele se arrependeu. Ele era pecador, mas ele teve fé e arrependimento para voltar para casa. E é isso que Deus espera de nós. Todos nós somos pecadores, mais ou menos, mas uns mais, outros menos, mas todos somos. Nós precisamos então o quê? Fé e arrependimento. Fé para acreditar no que Jesus já nos deu na dádiva da graça, e arrependimento para voltar para casa, para voltar à dependência de Deus. Nós vemos nessa passagem do filho pródigo que o outro filho, aquele que estava na casa quando viu a festa, quando viu que o pai recebeu o filho pecador, ele ficou bravo porque ele servia ao pai dele muitos anos e queria. Ele falou: eu não consegui nem um cabrito todo esse tempo, você não me deu, e deu para esse aí que estava perdido, você deu um novilho cevado, fez uma festa, está recebendo de volta e eu não ganhei nada. Isso mostra que esse filho estava querendo alguma coisa, querendo merecer algo do pai e não ganhou nada. O outro que não mereceu, ganhou, porque ele teve fé e reconheceu. Mostra também que os que acham que merecem alguma coisa, Deus não quer tratar as pessoas assim, porque ninguém merece. Deus quer que a gente reconheça que a gente não merece. E o pai falou para o filho: olha, tudo que é meu é teu, porque você não pegou. Nós precisamos entender que não merecemos e usufruir da graça, usufruir da bondade de Deus. Deus não se baseia mais, Deus não quer abençoar quem merece, porque a pessoa se gloria. E se ela não consegue fazer, ela vai sair da presença de Deus porque acha indigno. E na verdade ninguém é digno. Uns até podem achar que é digno, mas a verdade é só Jesus que nos torna dignos. Aleluia. O outro filho não, ele achou que merecia e não ganhou. Deus não abençoa mais quem acha que merece, abençoa quem é filho e quem é justificado pela fé em Cristo. Filipenses 3,6. Quanto ao zelo, Paulo falou: eu persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo.
Paulo falou que o zelo da lei, ele achava que era muito importante, mas depois ele viu que ele não valia nada, porque ele conheceu algo maior, que é o amor de Cristo. Filipenses 3,8. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero refúgio para que possa ganhar a Cristo. Ó, a lei para ele não serviu mais para nada, porque ele queria Cristo. E aqui está o texto, é Filipenses 3,9, na sequência. E eu seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele falou, olha, a justiça da lei era boa, eu tentei, fui irrepreensível, mas eu considero tudo perca, porque eu conheci uma justiça maior, que é de Cristo, e eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que vem de mim, mas a fé, a justiça que vem pela fé em Cristo. Para a gente encerrar, eu queria falar que a graça é o favor imerecido. Quem acha que merece, cai da graça, que nem Paulo falou lá em Gálatas, né? Vós quereis justificar na lei, da graça decaístes. E Paulo escreveu para Gálatas falando tudo sobre isso aí, mostrando que para a liberdade Cristo vos libertou. Então permaneceis firmes, não deixando aprisionar de novo ao jugo da lei. E que falou sobre o amor, falou sobre servir a Deus e ser cheio do Espírito e ser cheio dos frutos do Espírito, né? A graça é um favor imerecido, sempre vai ser, durante nossa vida inteira. Mesmo fazendo tudo certo, não merecemos nada. Tudo foi a graça de Deus, foi bondade. Não merecemos a bênção, tudo é dádiva, é graça. Nunca vamos merecer nem conseguir pagar. Sempre vai ser por sua bondade o que recebermos. Viva então debaixo do favor. Faça o melhor que puder, mas reconheça que sempre foi pela graça, sempre foi favor e sempre foi bondade de Deus. Tá bom, pessoal? Obrigado, Deus abençoe e tudo é pela graça. Foi tudo graça na minha vida, na sua e nas nossas vidas. Glórias a Deus.